Olá, meus amados irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E aqui, ó, 4h40 da manhã, 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira, e não tenho condições de dormir, cara. Tô pilhado, sem nenhum sono, e falei, vamos conversar então, né? Não faço a menor ideia do que eu vou falar com vocês aqui, mas separei algo para beber aqui com gelo porque tá quente. Minha voz não tá muito legal, esse clima de chuva e calor e não sei o que, zoou minha garganta. Mas vamos lá bater papo, né? Em mais um quadro Na Cama com Ezequiel Gomes. Inclusive o Davi Caldas que tá querendo botar esse título aqui nesse quadro, hein? O Davi Caldas é um cara extraordinário, recomendo demais o trabalho dele para todo mundo aí que não conhece, tá? Inclusive, tem entrevista com ele aqui no canal, preciso até fazer mais. Uma hora a gente bate um papo. Bom, hoje eu tive uma conversa muito legal com um amigo meu, médico, e a gente estava falando sobre tipos de personalidade em relação a trabalho. Ele estava me falando um pouco assim da medicina, né? E aí a gente falou um pouquinho também sobre os perfis psicológicos em relação ao ministério pastoral, né? E aí ele estava me dizendo assim que na medicina existe espaço para todo tipo de personalidade, né? Se a pessoa é mais introvertida, não gosta de contato com as pessoas, ele falou assim que pode ser um radiologista, uma pessoa que trabalha com exames dentro do hospital, que mal tem contato com as pessoas, só faz um trabalho ali com a máquina dentro do ambiente, pá, enfim, sei lá o quê. Se a pessoa gosta do relacionamento com as pessoas, pode atender, pode clínico geral, sei lá, um monte de coisa. Se a pessoa tem uma personalidade de assumir risco e tal, pode ser um cirurgião. A gente tava batendo um papo bem legal, assim. E aí a gente pensou um pouco também nos perfis psicológicos no ministério pastoral, assim, né? Como é que é o ministério de um pastor que tenha tanto ou condições ou transtornos, né, ou de personalidade ou de humor, que entra em diversas categorias, assim como, sei lá, psicopatia, ou borderline, ou depressão, ou bipolaridade, sei lá, um monte dessas questões. E foi um papo muito legal, assim, entre eu e ele, assim, legal mesmo, assim. E vou aproveitar e conversar um pouco sobre isso com vocês, que acho que é um tema bastante interessante. Já faz bastante tempo assim que eu investigo as minhas próprias questões psicológicas e acho que há mais ou menos um ano atrás assim eu entrei em contato com a hipótese de eu ser superdotado, né? E eu tenho todas as características de superdotado. Minha única dúvida é se eu tenho associado à superdotação alguma outra excepcionalidade, como se fala, né? Então existem as questões assim das pessoas que têm dupla excepcionalidade. Então você pode ser superdotado e ter TDAH ou ser autista ou ter aí outras condições de saúde mental e tal. E aí, inclusive, eu não posso postergar assim, eu preciso fazer exames, eu preciso voltar à clínica, voltar à terapia, porque sozinho eu não vou dar conta. E especialmente desde do final do ano retrasado, né, de 2022, eu tenho passado assim um período que eu não considero o período mais difícil da minha vida em termos psicológicos, não. Mas com certeza, sim, é um dos mais difíceis, assim. Eu acho que o único período pior que eu passei na vida, psicologicamente falando, foi no término do meu relacionamento com a Adriana. E agora é a segunda vez assim que eu tô num momento muito delicado, assim, psicologicamente falando. É um pouco chato a gente falar sobre isso, mas é necessário, assim, sabe? E eu tô assim muito nervoso, muito irritado,
irritado, muito chateado, muito com os nervos à flor da pele, assim. Não é muito legal, assim, estar nessa condição. E, inclusive, sem. Não é que é sem motivo, né? Nada é sem motivo, mas assim, sem, em tese, ter tanto motivo para estar assim, sabe? E uma das questões, assim, que estudando assim sobre os superdotados, assim, tava, eu tenho consumido muitos conteúdos a esse respeito, tal, enfim, etc. E algumas pessoas explicam assim que também é importante entender que cada ser humano é um, né? A despeito da gente categorizar as pessoas assim em grupos parecidos, cada um é um universo, né? Então, por exemplo, dentro do universo dos superdotados tem todo tipo de pessoa e pessoas bem diferentes entre si, tá? Mas uma das questões que alguns superdotados passam é essa coisa de visualizar o futuro e já começar a ter problemas no presente em função de visualizar o futuro. E claro, isso é comum também entre pessoas não superdotadas. Depende um pouco de como que a pessoa tem ou não essa questão assim de imaginação, ansiedade, perspectiva, às vezes depressão também e tal, etc. Mas diz a lenda assim que o superdotado ele tem algumas características que tornam esse tipo de questão mais intensa do que na imensa maioria das pessoas. E eu tenho identificado isso assim no contexto atual da minha vida gigantescamente. Assim. Eu acho que até já falei um pouco que eu estou passando pela crise dos 40 anos assim um pouco atrasada, né? Diz a lenda aí que o homem quando faz 40 anos ele às vezes passa por uma crise em relação a rever o que ele fez da vida dele e a projetar um pouco como que vai ser essa próxima metade, onde supostamente ele já vai estar mais perto de fato da morte, né? Vamos dizer que a média de vida das pessoas no Brasil é 70 e poucos anos, não chega a ser 80. Então quem passou dos 40 já está no segundo tempo, né? E aí faz você refletir sobre o que passou e projetar o futuro. E uma das coisas assim tem que ver com muita intensidade de pensamentos, de sentimentos e tal, e com projeções sempre muito radicais assim. E eu tenho vivido algo desse tipo assim muito intensamente assim esse último um ano e pouquinho, assim, um pouco menos do que um ano e meio desde o meu divórcio, né? E às vezes assim eu sou tomado por algumas sensações quanto ao meu futuro assim que são muito vívidas e que têm me feito sofrer no presente. Naturalmente, também retomando algumas questões do meu passado e tal. E esse é o motivo pelo qual eu estou acordado 5 horas da manhã gravando vídeo aqui, gente. Mas enfim, né? Mas fora assim meramente as questões pessoais, eu tava batendo papo lá com esse médico e com certeza eu não vou conseguir retomar o contexto e a profundidade dos meus insights, mas a gente estava falando assim sobre tipos de personalidade e o ministério, né? E, e eu queria relembrar um pouco algumas questões do ministério. Assim, ainda que o meu ministério permaneça vivo, no sentido do meu ministério pessoal, a época que eu era pastor oficial da igreja, tal, etc., e especialmente também contando com a época da minha formação e tudo mais, foi uma época assim muito, muito boa da minha vida, e na qual eu aprendi muita coisa assim a respeito de como que todas as coisas funcionam assim, sabe? Porque na verdade os microcosmos assim, eles são de alguma forma um reflexo muito interessante dos macrocosmos assim. O que eu estou querendo dizer assim é que o ambiente da igreja é um ambiente muito parecido com o ambiente da política, com o ambiente empresarial, com o ambiente esportivo,
com o ambiente onde existem grupos de seres humanos conectados por algum interesse em comum. E é interessante pensar isso assim, o que não é o caso de confundir, né, a instituição igreja com qualquer outra coisa. Mas é entender que os mesmos princípios humanos que se manifestam em qualquer instituição se manifestam também na igreja, ainda que cada qual com as suas peculiaridades específicas. Então, algumas coisas são singulares do universo corporativo, ou do universo empresarial, do universo esportivo, do universo governamental, e etc, etc, etc. Mas, em geral, os princípios de relações humanas, eles são parecidos em todos os lugares, porque são seres humanos em todos os lugares. Então, relações de poder são muito parecidas em todos os cantos, que tem que ver com as questões assim da luta tanto pelo dinheiro, pelos recursos, quanto pela mulherada, assim, pelas mulheres, né? E quem transa com quem e tal, não sei o que, é umas questões bem interessantes, assim. E, e cada pessoa, assim, se encaixa de uma forma ou de outra dentro das estruturas de uma forma muito interessante, assim, a pluralidade, assim, a riqueza do material humano que a gente tem num mundo com 8 bilhões de pessoas é gigantesco, né? Você tem todo tipo de ser humano na face da Terra. Das pessoas mais tímidas, as pessoas mais extrovertidas, as pessoas mais burras, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais tipo, não quero nada, até as pessoas mais gananciosas, das pessoas mais feias, das pessoas mais bonitas, das pessoas mais pobres, das pessoas mais ricas, das pessoas mais legais, das pessoas mais chatas. E é muito interessante, assim, perceber todas as coisas, assim. E, e eu analisando um pouco, assim, a minha presença no ministério e como que era e etc e tal, eu chego a algumas conclusões, assim, muito interessantes, assim, que tem que ver com as minhas qualidades e com os meus defeitos dentro do grupo social, assim. Eu não vou aqui também ficar fazendo uma autoanálise gigantesca em relação a essas coisas, porque acho que não é necessário, não é pertinente nesse momento, mas olhando assim para trás, a despeito de eu ter tido vários problemas com várias pessoas, eu me sinto confortável com a minha posição na igreja, assim. Tanto a posição que eu tinha antes quanto a posição que eu tenho hoje, assim. E eu não sei dizer assim se eu estou numa posição mais confortável hoje do que antes, porque em alguns aspectos sim, em outros não. Especialmente depois do meu divórcio, assim, eu tenho manifestado alguns traços de caráter assim que são muito ruins, que tem que ver com esse fato assim de eu estar muito impaciente, xingando muito as pessoas, brigando muito com as pessoas, sendo muito babaca e tendo muito pouca paciência, assim. E eu não era assim antes. E isso é uma coisa assim que eu preciso investigar, eu preciso dar uma melhorada, eu preciso de ajuda. E acho que não é vergonhoso a gente admitir isso, né? Pelo contrário, acho que é importante. Então, com certeza eu já estive melhor do que eu estou agora. Porém, em alguns aspectos, a minha posição hoje ela é muito, muito melhor do que era antes, assim, né? Eu atingi de alguma forma uma posição assim que eu não cavei para mim mesmo, assim, eu não vislumbrei assim o que ia acontecer e não foi tudo um plano assim meu para que as coisas fossem como foram assim. Eu entendo assim que de fato Deus guiou a minha vida, o meu ministério e me deu uma posição muito singular assim. Nem sempre eu sou digno dessa posição, nem sempre eu ajo da melhor forma em relação a ela, mas eu estou numa posição muito tranquila sob determinado ponto de vista. Muito mais assim do que colegas que estão no ministério. Isso é muito interessante. Inclusive, de vez em quando,
chegam para mim algumas demandas assim por parte de pastores e tal, diz assim, Ezequiel, fala, porque a gente não pode falar. E que se sentem um pouco representados por mim, assim, em alguns aspectos. Claro, também tem outra galera que pensa que eu sou terrível, irrelevante, ruim, e ok. Mas é interessante isso, assim. Mas depois que eu descobri um pouco assim as características da superdotação, eu me vi diante de alguns dilemas assim que me fizeram reviver alguns aspectos um pouco pesados assim da minha experiência na vida. Eu sempre fui uma pessoa nitidamente diferente das demais. Isso é uma coisa meio que óbvia, assim, eu não sou uma pessoa muito comum. O que não é uma coisa assim de autoelogio, assim. O brasileiro tem muitas deficiências na sua educação e em relação à superdotação também. As pessoas pensam que o superdotado é meramente uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, tudo de bom. É isso. E não é bem assim. O superdotado, ele tem umas qualidades bem destacadas, assim, no campo das artes e no campo das questões, assim, de linguagem, de expressão, de inteligência, de raciocínio, de lógica, de matemática e tal, etc, etc, etc. Porém, em função do próprio funcionamento do cérebro do superdotado, são pessoas muito inquietas, muito complexas, muito questionadoras e que veem as coisas de uma ótica muito diferente. Isso pode ser super legal sobre alguns aspectos, mas isso pode ser muito ruim sobre outros aspectos, e a maioria dos superdotados apresenta assim dificuldades de relacionamentos e de aceitação assim diante do grupo da maioria das pessoas. Se diz que o superdotado assim, ele é de 2 a 4, no máximo 5% da população, né? E quando eu tomei consciência, né, e estou cada vez mais tomando consciência dessas questões, eu eu entendi assim muitas coisas da minha vida, assim. Eu não cheguei a ter assim aquela catarse do tipo de estar em absoluta paz com tudo que aconteceu na minha vida. Pelo contrário, eu estou até revivendo alguns sentimentos negativos em relação a isso, mas isso me ajudou a entender muito assim por que eu sempre me senti muito rodeado de gente muito burra, muito mesquinha, muito escrota, muito idiota, assim, e eu não entendia muito bem assim por que as pessoas eram daquele jeito. E eu não me sinto assim, uma pessoa melhor que as demais e nem, ó, coitadinho de mim, que eu sou uma vítima e as pessoas não gostam de mim, que eu sou tão maravilhoso. Eu não tenho uma visão infantil em relação a essas coisas, não. Mas, vendo assim as características e lembrando assim como que foi toda a minha trajetória, é uma coisa assim muito nítida assim, por que eu tive os problemas que eu tive em relação a as pessoas e a organização da igreja e etc. Assim. Isso não quer dizer assim que eu sou a pessoa assim, nem a certa nem a errada. É porque é muito difícil a gente lidar com pessoas como eu, assim. Especialmente pessoas normais lidarem com pessoas como eu. As pessoas mais normais, elas não entendem a intensidade, a profundidade, a loucura do superdotado, assim, a gana, a perseverança, aquela coisa de você ser uma pessoa dedicada, aquela coisa de você ser uma pessoa destacada, aquela pessoa de você ser uma pessoa com muita energia, com muita vida, com muita coisa assim, e que as demais assim não acompanham assim, e que por isso elas têm medo, elas têm muita dúvida, elas ficam muito assim, às vezes super apaixonada pelo superdotado, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, diferente, legal e tal, mas também tem o lado de ser esquisito, de ser complicado, de ser difícil. E
É muito doido, assim, tudo isso, né? Eu tava vendo algumas coisas, assim, sobre isso e diz, assim, que quando você não é diagnosticado na infância como superdotado e você não é acompanhado durante a adolescência e maturidade, etc e tal, você pode ter bastante dificuldade na vida, assim. E, e eu tenho tido uma sensação meio complicada em relação a isso, assim. Eu tenho me sentido muito um ator numa peça, assim, de cartas marcadas. E que muitas das minhas mais profundas convicções na vida, assim, elas são fruto de algo diferente do que eu pensava que era. Então, assim, eu pensava que eu era desse jeito muito intenso, muito curioso, muito dedicado, muito doido, profundo, louco em tudo, simplesmente porque é como eu queria ser. E aí, quando você descobre que você é assim por causa de uma condição genética, mental, diferente das demais pessoas, perde um pouco o sentido. Assim, hoje a gente se sente meio que assim, tipo a rapidez dos raciocínios, a profundidade dos sentimentos e a profusão de ideias que eu sempre vivi muito intensamente na minha vida, elas então não são exatamente como eu pensava que eram, né? Elas eram, na verdade, fruto de uma programação que ou deu muito certo ou deu muito errado, né? Tipo, uma mutação, de fato, que é genética, né? No cérebro. E isso explica muita coisa, mas ao mesmo tempo deixa um gosto amargo, assim, na minha boca, sabe? Bem amargo. E não que eu tenha a ilusão, assim, de que se eu tivesse me entendido um pouco melhor em relação a isso, eu não teria tido problemas na vida. Mas assim, é complicado pensar isso, assim, sabe? Pensar que a gente vive num país tão precário quanto o Brasil. Assim, quando a gente olha para o Brasil, assim, é um quadro desesperador, né? Então, eu decidi, assim, que eu preciso voltar à clínica psicológica, eu preciso fazer teste, eu preciso fazer exame. Eu vou, de toda forma, assim, pedir ajuda, procurar ajuda, porque eu preciso, assim, tentar me entender um pouco melhor, tranquilizar um pouco a minha ansiedade, meus medos, meus traumas, meus problemas. Eu vou precisar enfrentar as coisas, assim. Eu vou fazer da forma como eu só sei fazer, com a transparência, confrontar, falar, botar as cartas na mesa. E E tem sido um pouco difícil para mim, assim, sabe? Esses últimos tempos, assim. Tem sido bem difícil, assim. Eu agradeço muito vocês que têm paciência comigo. Eu sei que eu nem sempre tenho paciência com vocês. Peço desculpa por isso, assim. Eu tenho sido bem babaca com muita gente, assim, sabe? E eu tenho um pouco de medo de não conseguir, assim, voltar ao normal, assim, sabe? Mas eu preciso. E não é nem só agora uma questão de oração, assim. Agora é uma questão de consultório, exame, teste, grupo de apoio, terapia. Se precisar de remédio, remédio. Em geral, o superdotado ele não precisa de remédio, ele só precisa realmente gastar um tempo lendo, entendendo, se encontrando, se enxergando, tentando entender por que, que tem tanto sofrimento envolvido, porque é um sofrimento gigante. Isso é bem verdade. Depois eu vou contar um pouco mais para vocês. A quantidade de sofrimento pelo qual a gente passa por a gente ser diferente é bem grande em níveis psicológicos, sociais, relações e tal, etc. E é isso, galera. E o meu ministério foi muito marcado pelas questões assim da superdotação. Tanto no aspecto positivo, no qual eu me destaquei, e etc e tal, quanto no aspecto negativo, no qual eu fui julgado de uma forma bem idiota e excluído de uma forma bem idiota. Mas graças a Deus, assim,
as coisas foram como foram e me tornaram mais forte, mais resiliente, mais autônomo, mais livre, mais adulto, mais maduro, mais consciente do meu chamado e com uma posição bem inusitada. Assim. Eu tenho uma posição muito inusitada no universo ministerial. E aqui é uma coisa engraçada, assim, tipo, eu não faço a menor questão de que as pessoas me considerem um ministro, tá? No sentido assim de pastor. De vez em quando vem umas pessoas dizendo assim: como que você permite que as pessoas te chamem de pastor na rádio, na televisão, na internet? Você não atua mais. Eu sempre explico assim, gente. Eu tenho um vídeo no meu canal com milhões de visualizações explicando. Eu não posso a cada vez que a pessoa vem falar para mim, ô pastor Ezequiel, dizer, olha, eu não sou pastor não, viu? Além de que porque as pessoas que me chamam de pastor, tanto no contexto da rádio, da TV, da internet, quanto tudo for, muitas delas sabem que eu não atuo como pastor, mas tem uma visão pastoral a meu respeito. E isso pode parecer muito estranho para algumas pessoas diante dos meus defeitos, né? Sou uma pessoa, às vezes, mal-humorada e xinga e briga e não tem paciência. E tem pessoas assim que ficam horrorizadas, né? Como é possível esse Ezequiel? Mas é uma coisa interessante, que quem é capaz de discernir o que eu faço, o que eu falo e gosta do que eu faço, me enxerga assim de uma forma muito diferente, né, dos meus críticos, assim, dos meus detratores. Isso é bem interessante, assim, e eu costumo dizer assim também que eu não me iludo, né? Eu não me abalo com os críticos e não me iludo com os seguidores. Mas tenho assim, eu tenho tido uma percepção uh, muito interessante assim da minha posição ministerial. E eu acho que Deus tem me chamado assim a acertar algumas coisas e tentar ser um pouco mais pastor, assim, sabe? Ser um cara mais tranquilo, mais manso, com menos briga, menos, especialmente xingar as pessoas. Apesar de que eu tenho algumas opiniões assim sobre isso, que até uma hora a gente pode conversar sobre isso, tá? A respeito de algumas coisas assim, tanto do politicamente correto, do clima cultural, quanto mesmo de questões bíblicas, né? Sobre essas coisas. Assim, uma hora eu vou fazer uma mensagem sobre isso, tá? Para pôr alguns pingos nos is. E o ponto não vai ser justificar nenhum erro meu, só pra gente bater um papo mesmo. E eu sinto assim que Deus tem me chamado. Assim, eu cheguei muito perto de me desviar gravemente de Deus nesse período, nesses últimos 1 ano e meio, assim, mais ou menos, desde o meu divórcio, assim. E graças a Deus, assim, Deus botou a mão sobre mim e Deus tem me chamado, Deus tem falado comigo, Deus tem me ajudado, a despeito de eu ser uma pessoa muito difícil. E eu fico muito feliz por isso e eu vou tentar retribuir a essa bondade de Deus que não me larga, Deus não me larga, é uma coisa impressionante, é muito legal. E eu não digo isso assim como querendo dizer assim, eu faço tudo errado, mas Deus está comigo. Não é isso. O fato é que Deus não me larga, cara. Eu não sei o que Ele quer comigo, mas eu ouso crer, confiar, peço a vocês e a Ele perdão pelos meus pecados e, e espero assim que Deus ainda me use muito. É isso. Tá bom? Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.